Tô olhando pra cá. Nossa. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um Trabalho do Elwin. E o tema desse vídeo é o impacto dos judeus sobre a humanidade. Para introduzir, eu vou começar contando como que os judeus viviam até o século XIX. Desde que os judeus foram expulsos da Palestina no século I, eles viviam segregados. Segregação, separado, excluído. Então os judeus viviam excluídos da sociedade. Ou porque a sociedade excluía eles, ou porque eles mesmos se excluíam. Então eles estavam dentro da sociedade, mas ou não podiam ou não queriam participar da vida intelectual daquele povo. Provavelmente entre o século XIV e o século XVIII foi o auge dessa segregação dos judeus. Principalmente porque muitos países expulsaram os judeus dos seus territórios. Sai pra lá. Então é difícil a gente encontrar algum judeu que manteve contato e fez alguma diferença no intelecto daquela sociedade. Tudo isso porque o mundo exterior não ocupava a mente dos judeus. Uma das razões disso é por causa do O quê? O Shushkanarush. Tá certo isso daí? Mais ou menos. Que era o principal código de práticas judaicas, reforçava e apoiava essa segregação dos judeus. Até mesmo a autoridade rabínica bania a filosofia, a ciência e qualquer outro conhecimento que não fosse de origem judaica, inclusive outras línguas. Shalom. Dona Dalan. Shalom, Mahad. Então vamos lá, vamos resumir. Os judeus viviam excluídos da sociedade, foram expulsos de alguns países da África, da Europa, e não podiam ter qualquer contato com conhecimento que não fosse de origem judaica e muito menos aprender outras línguas. O resultado disso é que os judeus não contribuíram praticamente em nada para o resto da humanidade. Mas enfim chegamos à Era Moderna e os judeus chegam com tudo. Depois de séculos que a história intelectual e cultural do mundo foi escrita sem nenhuma referência aos judeus, agora os caras querem ser o top da balada, mano. O iluminismo foi a época que os judeus foram emancipados e entraram para a sociedade. Emancipação, o ato de tornar algo livre. A partir dessa época surgem nomes muito importantes como Heinrich, Marx e Disraeli. Ainda assim era difícil encontrar algum lugar, antes da Revolução Francesa, que todos os judeus, e não só a elite, estivessem integrados na sociedade. E a partir daí os caras perceberam que precisavam de duas coisas. Para que a emancipação do povo judeu fosse completa, eles precisavam passar por um processo de emancipação e aprender a língua nacional. Não, calma. Secularizar não é eles abandonarem a fé deles, mas sim eles reduzirem a religião a algo que é importante, mas é só uma parte da vida. Sim, uma partezinha. E nesse caso entra casamento entre judeu e árabe, judeu indiano e mais outras coisas aí que, sei lá, coisa de judeu. E aí que entra a ironia da história. Momento irônico da história! Todo mundo sabe que Hitler foi lá, matou, expulsou os judeus da Alemanha e matou. E acredite ou não, a língua alemã foi essencial para que a emancipação dos judeus acontecesse. A língua alemã era considerada a língua mais libertadora da Europa. Tudo isso por causa de uns poemas de um tal de Schiller. Cara, como assim você está me dizendo que isso daqui é a língua mais libertadora que tinha na Europa? Überraschung! Para vocês terem uma ideia, a língua alemã era tão importante que por causa dela criou-se uma cultura europeia. Europa Central, que era formada basicamente de judeus emancipados, onde todos falavam alemão. Mas essa cultura foi pro ralo por causa do Hitler, porque vocês sabem, né? Que ele chegou e matou. Mas a partir daí começou a se ouvir cada vez mais o nome de judeus presentes na transformação da sociedade. Porque os judeus gostaram tanto desse negócio de se incluir na sociedade que eles não queriam mais ser considerados os judeus, mas eles queriam ser considerados como alemães, como franceses. E depois de todo esse processo que os judeus
se incluíram na sociedade, os judeus passaram de caras fanáticos por religião para caras que mudaram totalmente o rumo da humanidade. Exemplo disso são os vários teóricos matemáticos, físicos, filosóficos. Não. É só a gente pensar em Einstein. O E igual a MC ao quadrado do cara abriu portas que até então a gente não conhecia. E se você for ver a lista de judeus que ganharam o prêmio Nobel, cara, é imensa. Tá aí, ó. Grande, né? Mas é isso aí, acabou o vídeo. É isso aí, esse foi o nosso trabalho. Se você gostou, pode aplaudir. Professor, pode dar 10, tá? Problema não. E quem não gostou, sei lá,